Masamune é uma desculpa de ser humano, mas tudo muda quando sua paixão o rejeita por parecer com uma porca. Graças a essa violação devastadora, Masamune foi para a academia por 8 anos e voltou para sua escola como um mega chad em busca de vingança contra sua antiga paixão. No primeiro dia de ensino médio, ele se prepara olhando no espelho e posando como um degenerado que se ama, enquanto sua irmã Chinatsu diz a ele que precisa parar de se masturbar e arrumar umas garotas. Sua mãe Kanae, que suspeitosamente parece que se voltaria contra pervertidos que gostam de loli como você, chama os dois irmãos para o café da manhã. Masamune canaliza seu lado digachad interior e recusa o café da manhã de alta caloria que sua mãe preparou para ele. A caminho da escola, ele começa a monologar como um idiota sobre o quão atraente ele é, e todas as meninas começam a babar por ele como se ele fosse a segunda vinda de Michael Jackson. Em frente a uma escola, outro idiota atraente declara seu amor a uma garota apelidada de Princesa Cruel Atagaki. Fazendo jus ao seu apelido, Atagaki começa a disparar palavras duras e humilha o cara, chamando-o de lata de lixo impotente e recusando seus sentimentos por ela. Vendo as ações de Itagaki, Masamune se sente intimidado e lembra-se de seu passado quando Itagaki o chama de porquinho gordo e diz que nunca irá amá-lo. Na aula, com seus privilégios de beleza, ele recebe tratamento especial ganhando comida grátis do seu amigo, Kojiro, e até um tapinha nas costas da representante da turma, Futaba, depois de dormir na aula. De repente, Atagaki entra na sala de aula com sua serva Yoshino e chama outro garoto que se declarou para ela, dizendo que ele parece um pudim que não merece seu amor. Vendo tudo se desenrolar, Masamune então faz como James Bond e espiona Itagaki para obter mais informações sobre ela. E ele descobre que ela gosta de almoçar sozinha. Ele então segue silenciosamente o capanga de Atagaki e Yoshino para descobrir que Atagaki é na verdade uma versão mais magra de Nikocado Avocado e gosta de comer muito. Com esta informação, Masamune agora tem uma arma na manga. Ele então começa a se aproximar de Atagaki e fica mais próximo dela. Mas Itagaki sempre diz pra ele tocar na grama e ficar longe dela. Mais tarde, depois da escola, Itagaki trata Yoshino mal e diz pra ela conseguir algo pra comer. De repente, o garoto pudim que ela rejeitou aparece e começa a atacá-la, pois está com ciúmes de Masamune. Do nada, Masamune aparece usando a técnica do deus voador do trovão de Tobirama e salva Itagaki do garoto pudim como um super-herói, e o garoto pudim foge. Masamune então a conquista e começa a monologar novamente como um idiota sobre seu passado. 8 anos... Anos atrás, Masamune era um garoto gordo que sofria bullying, mas então Atagaki o salva e ele se apaixona por ela. Mas Itagaki o chama de pé de porco e diz que nunca o amará. Ele procura se vingar, fazendo com que ela o ame. E depois descartá-la como lixo que ela é. Masamune então começa a se contorcer e rir como um verdadeiro degenerado ao pensar sobre seu plano genial. No dia seguinte, Masamune recebe uma carta de amor em seu armário, mas a carta o chama de pé de porco, o que significa que sua cobertura foi exposta. Masamune tenta descobrir quem enviou a carta e começa a suspeitar de todos, até mesmo de Futaba e Kojiro. Ele começa a pirar de medo que as pessoas descubram que ele já foi uma desculpa gorda e miserável de ser humano que não pega ninguém. Não querendo que isso aconteça, ele inicia seu trabalho de detetive. Ele se lembra do treinamento dos SEALs da Marinha que ele precisa passar para entrar em forma e usa isso como motivação. De repente, a hora do almoço começa e todos correm para pegar comida na cafeteria, e entre eles está Yoshino, que está no final da fila. Ela é empurrada para trás e os deuses do enredo atacam novamente quando ela cai e mostra a Masamune suas calcinhas de cor menta. Yoshino começa a lacrimejar e recita seu desejo de morte, pois não consegue comprar alguns alimentos da sua lista. Ela entrega a lista para Masamune comprar e com seus abdômenes definidos e muito esforço, ele consegue pegar a comida. Os olhos de Yoshino começam a brilhar ao ver seu salvador, Masamune, que conseguiu a comida para ela. Masamune diz a Yoshino que sabe que a comida é para Atagaki e pede para ir com ela até Atagaki. Yoshino tenta fugir, mas Masamune a pega e puxa sua bochecha. Depois de alguma persuasão, ela permite que Masamune a acompanhe. Eles chegam a Itagaki, que começa a insultar Yoshino e a chamar de nomes por estar atrasada para trazer a comida. Masamune os observa do lado de fora e entra após Yoshino sair. Depois de uma troca de palavras com Itagaki, Masamune conclui que Itagaki não foi quem lhe enviou a carta. De repente, Yoshino entra e escorrega, e os deuses da trama nos abençoam novamente com a visão de suas calcinhas. Mais tarde, Yoshino mostra sua pura bondade como melhor garota para Masamune, mas Atagaki diz que Yoshino é sua escrava, e só dela. Masamune então flerta com Atagaki e diz que quer ser seu escravo também e sai da sala. Depois que a escola termina, Masamune caminha para casa enquanto planeja seus próximos passos para atacar os sentimentos de Atagaki. Do nada, ele pisa em uma armadilha montada por Yoshino e fica pendurado de cabeça para baixo. Yoshino o chama de pé de porco e se revela como a pessoa por trás da carta e pergunta a Masamune se ele quer sua vingança.
Masamune então tenta ao máximo lembrar-se do seu passado e finalmente lembra-se de que Yoshino era uma empregada na mansão de Itagaki. Ele se sente derrotado e diz a Yoshino que ele terá sua vingança em Itagaki. Em uma grande reviravolta, Yoshino se transforma em Judas e diz a Masamune que ela o ajudará a ter sua vingança. No dia seguinte, Masamune está relutante em confiar em Yoshino, pensando que é outra armadilha e que ela mostrará seu histórico de navegação para o mundo e o envergonhará. Para se aproximar ainda mais de Atagaki, Masamune junta-se ao comitê ambiental que cuida do meio ambiente da escola, mas Atagaki ainda o evita como a peste. Durante o seu trabalho no comitê, a representante de classe Futaba se aproxima dele e pede desculpas por tê-lo pressionado a entrar neste comitê. Ela então o convida para assistir a um filme juntos, só os dois como um encontro. Ao ouvir sua confissão, Masamune começa a sonhar acordado sobre seus futuros bebês com Futaba e quase cede aos seus encantos, mas ele se recompõe por causa de sua missão e não lhe dá uma resposta adequada. Aqui, Masamune percebe que ele é realmente popular e que as garotas querem que ele seja o pai de seus filhos. Ele começa a rir como um idiota, sabendo da reputação que tem, mas de repente Itagaki aparece por trás para confrontá-lo sobre algo. Masamune suspeita que ela esteja começando a ficar com ciúmes devido à sua popularidade e com toda a confiança afirma que adoraria sair com Itagaki. Itagaki lhe agradece, e a confiança de Masamune dispara pensando que a conquistou. Ele então pede o contato dela, mas ela inventa uma desculpa esfarrapada e diz a ele que dará na próxima vez. E ele concorda. Mais tarde, ele espera que ela venha cumprir a promessa, mas, em vez disso, ela deixa cartas com pistas e envia Masamune em uma busca inútil envolvendo vassouras e galinhas, apenas para ele acabar no ponto de partida. Ele então olha pela janela e vê Itagaki com um grande cartaz rejeitando suas investidas, fazendo com que ele pareça um completo tolo. De repente, Yoshino aparece e diz a ele que ele é um completo novato e que com ela ele terá sua vingança. Alguns dias depois, a representante da turma, Futaba, explode a sala de aula com a notícia de que se um dos alunos tiver uma nota insuficiente, então a turma inteira terá que fazer aulas extras. O fanboy, Kojiro, diz a eles que suas notas são extremamente baixas, e que ele tem uma temperatura ambiente e que Masamune leva o fanboy bobo para a sala de estudos. O dobra e começa a estudar com ele. Por pura coincidência, Atagaki também está ensinando o Yoshino, que também é completamente burra. Atagaki então começa a falar mal de Masamune, chamando-o de idiota convencido que gosta de se dobrar e ser dominado por fanboys. Ele se lembra de que Yoshino está realmente do seu lado, e depois de ouvir o desrespeito dela, Masamune se levanta e a desafia para uma competição sobre qual dupla consegue a maior pontuação no teste, ele e Kojiro, ou Itagaki e Yoshino. Se Masamune vencer, ela terá que sair em um encontro com ele, mas se Atagaki vencer, ele terá que ser o papai dela e pagar por todos os almoços dela. Ambos concordam e a batalha começa. De volta em sua mansão, Yoshino diz a Atagaki que Masamune é na verdade a reencarnação de Albert Einstein e que ele tirou a pontuação perfeita no exame de transferência. Atagaki fica surpreso ao ouvir isso e começa a se sentir intimidado. De volta em casa, Masamune está batendo sua carne, mas então ele recebe um telefonema de Yoshino do nada. Masamune pensa que Yoshino vai ajudá-lo com a aposta, mas Yoshino o chama de imbecil e diz que não pode fazer isso. Então Masamune encontra Itagaki na escola e começa a testar o conhecimento e as habilidades um do outro, nas quais Masamune consegue responder a todas as perguntas. Ele percebe que terá que contar com sua própria habilidade para ganhar a aposta. Começando a montagem de estudo, Masamune continua ensinando Kojiro dia após dia, enquanto ele próprio estuda intensamente. A irmã dele e a baixinha da mãe até acham que Masamune está louco por estudar em vez de ir à academia. O dia do exame chega e passa rapidamente. Eventualmente, Masamune vai comprar uma bebida para ele e Kojiro, e na máquina de vendas ele encontra Yoshino, que pede desculpas, o encoraja e lhe oferece um café preto. Masamune fica confuso com o comportamento de Yoshino, mas logo percebe que seu estômago começa a doer, e percebe que Yoshino sabotou o café colocando laxantes nele. O exame termina, e Masamune atravessa fora da faixa ao sair da aula, e vai procurar Atagaki em sua sala. Acontece que Atagaki não veio à escola por causa de febre. E a péssima comida da sua mãe é o que causou a dor de estômago. Passaram-se alguns dias e descobriu-se que Masamune tem que fazer aulas extras. Para sua surpresa, Atagaki também está lá, e ele se senta bem ao lado dela. Ele finalmente consegue realizar seu desejo e marcar um encontro com a cruel princesa Atagaki. Ela aparece fantasiada de Sailor Moon para o encontro, e atrai a atenção de todos. Um nerd feio se aproxima dela e pede uma foto com sua câmera e axilas fedorentas. Masamune aparece e a salva dele. Acontece que foi Yoshino quem a armou com a fantasia exagerada. Ela envenena a mente de Atagaki, fazendo-a pensar que uma fantasia estranha é necessária para encontros. Durante o encontro, eles vão ao cinema, mas acontece que Atagaki é uma jovem sugar mama e alugou todo o cinema só para os dois. Eles começam a assistir ao filme onde Walter White é perseguido por zumbis e encurralado, mas então os zumbis começam a fazer bebês zumbis uns com os outros.
O filme termina e deixa Itagaki desmaiada com o quão incrível é. Depois, seu estômago ronca, e eles vão a um restaurante para comer, onde Itagaki começa a devorar a comida como se não houvesse amanhã. Estão prestes a falar sobre algo profundo, até que de repente, um garotinho bobo aparece e começa a violar seu cosplay de Sailor Moon. Masamune finalmente conta a verdade para ela, que o traje não é necessário, e isso faz com que Itagaki fique consciente de si mesma e rapidamente troque de roupa. Enquanto está no provador, ela começa a chorar como um bebê para Masamune. Rapidamente entra para verificar, mas apenas a vê seminua, e ela o soca até ele desmaiar. Ele acorda no colo dela enquanto ela também está dormindo, esperando ele acordar. A partir daí, o coração dela lentamente começa a derreter por ele. Após na data, Masamune relata de volta para Yoshino, e ela lhe diz que sua missão de vingança pode humilhar Itagaki, o que é bom. De volta para casa, Masamune estuda mangás de romance como fonte de informação para fazer Itagaki se apaixonar por ele. Ele aprende como fazer as cenas de beijo em câmera lenta. Na aula, ele executa seu plano mestre, que é ficar olhando para Itagaki como um completo idiota com cromossomos faltando e soltar uma frase cafona que aprendeu no mangá de romance. Quando chove, ele aparece do nada e oferece-lhe um guarda-chuva enquanto diz uma frase idiota, e corre para longe como um imbecil que pensa ser legal e ri como se fosse um gênio. Mais tarde, Yoshino lhe diz que Itagaki acha suas ações extremamente nojentas e que sua obsessão por usar mangás de romance como referência é mais idiota do que uma pedra. Ela lhe conta um plano, e esse plano é recuar e misturar as coisas, tendo gelo nas veias e sendo o mais frio possível com Itagaki. Ele se sente preocupado com este novo plano, mas prossegue para executá-lo. Itagaki tenta devolver seu guarda-chuva, mas ele canaliza seu sigma interior e a ignora. Yoshino diz a ele para não ceder como um frouxo e comprometer-se com o plano. Dias passam, e a cada dia, Itagaki se afasta cada vez mais do seu brio. Masamune tem um colapso mental por não se sentir atraente o suficiente, mas de repente, Itagaki o embosca com morte escrita nos olhos. Ele tenta fugir, mas ela rapidamente lança o guarda-chuva na cabeça dele e o impede de escapar. Ele quase consegue fugir, mas ela rapidamente o alcança e começa a se esfregar nele para impedi-lo de fugir. De repente, ela começa a chorar e a perguntar por que ele está ignorando. Masamune observa admirado como o plano de Yoshino funcionou. Ele rapidamente recupera a compostura e começa a flertar com ela. Mas quando ela começa a ficar séria e pergunta por que ele gosta dela, Masamune se acovarda e foge como um covarde com coragem reduzida. Ele foge como um verdadeiro degenerado e questiona sua própria sanidade, já que não esperava tanto progresso em seu relacionamento. No dia seguinte, ele tenta entregar a ela uma carta com seus sentimentos, mas Masamune não sabe o que fez de errado, mas Yoshino então diz para ele criar coragem e ser um homem que não foge quando perguntado sobre seus sentimentos. Yoshino diz para ele se afastar e deixá-la resolver as coisas, mas Masamune recusa e cria seus próprios planos. Enquanto isso, Itagaki está faltando à aula, e se lembra do outro dia em que viu Masamune e Yoshino conversando no jardim, e presumiu que ele estava conversando com outras garotas além dela. De repente, Yoshino aparece e admite que estava vendo Masamune às escondidas. Antes que Itagaki comece a enlouquecer, Yoshino a acalma e diz que Masamune só tem olhos para ela, o que a surpreendeu. Yoshino então pergunta a Itagaki se ela também gosta dele, e ela reage como toda tsundere existente, negando. Mesmo sendo verdade, Yoshino desaparece como o Batman, e Itagaki vai procurá-la. E em sua busca, ela começa a pensar sobre seu passado e seu relacionamento com Masamune. De repente, um carro quase assume o trabalho do Caminhão-kun e a envia para outro mundo. Masamune chega justo a tempo para salvá-la. Depois de salvá-la, ele diz que não pode viver sem ela. Ela fica corada ao ouvir as palavras dele, e justo quando estão prestes a se beijar, uma garota os interrompe. A garota fica chocada ao ver o rosto bonito de Masamune e começa a rezar, agradecendo a Deus por abençoar seus olhos. De repente, ela abraça Masamune do nada e começa um triângulo amoroso. Ela empurra seus seios contra ele para afirmar sua dominância, mas se afasta depois de perceber o que fez. Ela diz a ele que sabe quem ele é, enquanto o segura com suas mãos suaves, fazendo-o começar a ativar seu sistema reprodutivo. Ele diz a ela que ela confundiu a pessoa, mas ela insiste que não é o caso. De repente, o mordomo dela, Shindou, aparece e pede para ela sair. Itagaki vê tudo com desgosto e diz para ele tocar na grama, fazer bebês com árvores e deixá-la em paz. Para se redimir com ela, ele vai à cafeteria, começa a comprar comida e a traz para ela, mas de repente, alguém nos arbustos começa a abrir fogo e atira balas de borracha nele, e acaba sendo Yoshino. Depois de ceder à pressão dos colegas, ele explica a ela sobre sua situação com a mulher misteriosa que de repente quer o seu Willy. Yoshino fica chateada com suas ações, mas então o deixa como uma chance para ele conversar com Itagaki.
Ele imagina um cenário onde tenta conquistá-la, mas ela aleatoriamente usa um capacete Darth Vader para repelir ele. Ele vai até a porta para abri-la, mas para e, em vez disso, larga a comida e a deixa para ela comer. No dia seguinte, ele não consegue dormir e começa a sonhar acordado com a garota misteriosa, já que ela é totalmente o tipo dele. A aula começa e o professor entra com uma nova estudante transferida, e com os deuses dos animes de harém ao seu lado, é a garota misteriosa do outro dia. Ela se apresenta para a classe como Neko, enquanto ilumina a sala com sua beleza. Durante a intervalo, Masamune não consegue um momento com ela, já que ela é extremamente popular na classe. Ele continua tentando falar com ela, mas sempre falha, pois ela está sempre ocupada com seu Oni Harém. Depois de reunir bastante chakra e coragem, ele se aproxima de Neko na mesa dela. De repente, o grupo de meninas para e olha para ele de forma estranha, e descobre-se que Neko se mudou para esta escola apenas por Masamune. Ela se lembra de seu passado, onde há 3 anos, durante o Natal, Neko estava em um evento público arrecadando doações no frio quando, de repente, Masamune colocou seu casaco quente ao redor do corpo dela para aquecê-la e colocou dinheiro na caixa de doações dela. Ele então começa a encantá-la e a chama de anjo. A multidão fica eufórica ao ouvir a história dela, mas Masamune fica confuso ouvindo a história, pois ele não era o cara da história. E que ele ainda era um gordinho desleixado naquela época. Ele pega a mão de Neko e a puxa para conversar em particular lá fora. Ela cai no chão sem conseguir acompanhar e começa a tossir sangue. Ele começa a entrar em pânico e a ajudar, mas de repente ela deixa cair um pacote de ketchup da mão. Acontece que ela mentiu sobre o sangue e a história de Natal, mas ela não quer contar a verdade pra ele e diz que seus sentimentos não mudam. Masamune fica vermelho até as orelhas, mas se recupera e diz a ela que gosta de outra pessoa. Neko começa a lacrimejar e pergunta quem é essa pessoa, e ele a leva para ver a Dagati. Vendo sua concorrência, Neko sorri e a vê como nada além de uma insignificante com um melão chato. Com a maior coragem entre as pernas, ela confronta a Tagaki e começa uma guerra com ela por Masamune. Masamune tenta detê-las, mas de repente os deuses do enredo nos abençoam novamente e enviam um vento que levanta a saia de Neko e mostra que ela foi ousada, não usando nada por baixo. Tanto Masamune quanto a Tagaki veem isso, e isso irrita a Tagaki, causando a sua saída por irritação. Masamune tenta agarrá-la, mas ela se desvencilha com um soco e acidentalmente acerta o rosto de um professor no processo e é punida. O professor manda eles limparem a piscina da escola. Masamune começa a brincar e esguicha água nela, e ela planeja esguichar nele também como vingança. Ela carrega um balde que é muito pesado e escorrega na piscina, ficando toda molhada. Ela tem dificuldades para nadar, e Masamune rapidamente pula na água para salvá-la. Em vez de mostrar gratidão, Itagaki começa a insultá-lo, dizendo a ele que seus sentimentos são falsos, mas ele não aguenta mais e rebate, dizendo que realmente gosta dela, o que a surpreende. Ela diz para ele provar isso beijando-a. Enquanto isso, Yoshino é deixada para trás, esperando sua mestra Itagaki. De repente, Neko aparece e começa a interrogá-la, perguntando onde está Masamune, ao que ela responde que não sabe. De volta à piscina, Masamune ainda está surpreso com o pedido dela para beijá-la e pensa nos seus lábios macios. Ele imagina um cenário onde finalmente consegue sua vingança, recusando seu beijo, em uma praia romântica. E não em uma piscina qualquer em uma tarde qualquer de terça-feira. A Dagaki se cansa de esperar e cancela o beijo, mas Masamune rapidamente a puxa para ele a uma distância de um beijo. Ele a imagina como um pedaço de carne e vai para o beijo, mas ela se afasta e lhe acerta um gancho ascendente. Eles discutem, mas é interrompido por Futaba e suas amigas do clube de natação. A Dagaki sai da piscina para fugir e diz a ele que não passa de um cão em temporada de acasalamento, deixando-o na piscina frustrado. Depois, Masamune é assombrado por sua tentativa de beijá-la. Então Neko vem e senta-se ao lado dele. Masamune está em um estado terrível depois do que acabou de acontecer, e Neko percebe claramente a situação dele e dá-lhe um chá quente e salgado. Ela então começa a tagarelar sobre os benefícios do sal para combater a desidratação e algumas outras baboseiras médicas. Ele aprecia seu chá e depois aperta as bochechas e pergunta o que ela gosta nele. Ele se sente confiante como um completo idiota, pensando que ela terá dificuldade em responder a pergunta. Mas ela lhe diz que adora sua modesta charme e que nunca vai desistir dele. Masamune cede ao rickroll dela e responde, e agora a vê de uma forma totalmente diferente. Ela então se despede e diz para ele ter mais confiança. Neko decide caminhar para casa. Yoshino aproveita a chance para seguir e espionar ela. Ela segue Neko, mas atrás dela está o guarda-costas de Neko. Shidou a pega no flagra. Yoshino tenta se fazer de desentendida, mas Neko então a salva de seu segurança. Yoshino tenta enganar Neko com seu papel de garota inocente também, mas Neko diz pra ela parar de agir como uma idiota. Yoshino pergunta por que ela é obcecada por Masamune.
Mas antes que ela possa responder, a mãe de Masamune, com menos de 1 metro, entra e os convida à força usando sua fofura. Masamune chega em casa e os vê cozinhando na cozinha e leva Yoshino para seu quarto para explicar tudo. Yoshino explica a ele o que aconteceu e vê o que há dentro do quarto dele, que não é nada além de pesos e frascos meio vazios de vaselina. Neko então tenta se juntar à diversão no quarto dele, mas ele consegue empurrá-la para fora. Eles então jantar e a irmã de Masamune, Chinatsu, começa a fofocar sobre ele, contando como ele costumava ser um porco gordo, mas Masamune rapidamente interrompe e começa o jantar. Durante o jantar, Chinatsu aponta que Masamune e Neko teriam bebês lindos juntos, e então ela os convida para brincar com fogos de artifício depois. As meninas começam a usar yukata e nos abençoam com sua beleza, enquanto brincam com fogos de artifício. Neko encanta Masamune com sua beleza e sorri sempre que pode, fazendo o coração dele pular uma batida. Masamune pensou consigo mesmo que, se não tivesse seu plano de vingança contra Itagaki, poderia ter desenvolvido sentimentos por ela. Neko então vai para casa com seu guarda-costas. Enquanto Masamune acompanha Yoshino até um ponto de táxi próximo e ela o alerta para não se render às suas bochechas sem calcinha, Miyuki. Enquanto isso, a mãe de Masamune aponta que está realmente feliz por poder encontrar Neko novamente, mostrando que elas já se conheceram antes. No carro dela, passeio, Neko consegue roubar uma foto do quarto de Masamune de um Itagaki mais jovem e Masamune como um porco gordo. As férias de verão finalmente começam e Masamune tem um plano que é convidar Itagaki para um episódio na praia com ele. Itagaki entra e diz a ele: "Não se depender de mim." Assiste e diz a ele que passará suas férias de verão em uma luxuosa vila na praia, e convida Kojiro para provocá-lo e deixá-lo com ciúmes. De repente, Kojiro aparece em um momento crucial e diz a Ho que onde quer que ele vá, Masamune vai, pois é a única pessoa autorizada a dobrá-lo. Neko entra e diz a ela que também estará lá, e Futaba se intromete e quer ir também. Masamune sorri de forma presunçosa e diz a Atagaki que todos eles têm que ir juntos. Finalmente, todos se juntam a Atagaki em sua vila de praia. Eles vão até lá em um barco enorme, e Yoshino se aproxima dele no barco, e diz a ele que não consegue encontrar uma razão lógica para a obsessão de Neko por ele. Ela então lhe diz que nesta viagem, ele finalmente tem que tomar uma atitude e se aproximar de Itagaki, e se ele não fizer isso, ela contará tudo a Itagaki sobre o plano dele. Enquanto isso, na vila, uma mãe atraente está tendo um colapso mental enquanto espera a chegada do chefe. Uma milf atraente, Yusaki, que possui curvas nos lugares certos, cumprimenta os alunos e os recebe na vila. Yusaki fica surpresa ao ver um garoto entre eles e pergunta a Atagaki quem ele é. Com coragem, ele anuncia firmemente que é o namorado dela. Atagaki joga sua mala em sua cabeça e começa a discutir, mas Yusaki fica muito feliz ao ver que Atagaki conseguiu um namorado. Uzaki começa a provocá-la, dizendo que não consegue acreditar que Atagaki conseguiu encontrar um homem que goste dos seus melões inexistentes. Com as bochechas coradas, Atagaki não tem escolha a não ser concordar e seguir em frente, já que ela quer sempre parecer bem na frente das outras garotas. Ela então puxa Masamune para o quarto dela para um tempo a sós. Eles discutem, mas chegam à conclusão de que vão fingir que estão namorando enquanto estiverem na ilha, e Masamune concorda em ser seu namorado de aluguel por enquanto. Na praia, Masamune faz poses com o corpo como um total imbecil, já que ele se sente confiante de que será capaz de conquistar Adagati. Infelizmente, ninguém liga para o físico de merda dele, exceto Kojiro, que é um cara. Neko então se aproxima e empurra seus seios contra Masamune e começa a flertar com ele, do nada, em qualquer lugar. Adagaki o separa e diz a Neko que ela deve se afastar do namorado de aluguel e ir tocar na areia em outro lugar. Ela então afirma sua dominância e o leva para um lugar tranquilo. Enquanto Yusaki observa de longe, Itagaki usa o relacionamento falso como uma arma e diz a Masamune para ir buscar comida na casa para ela. Masamune vai até a casa e fala com Yusaki que prepara alguma comida para ela, e ele então pede recomendações de atividades divertidas. Ela recomenda que eles façam um teste de coragem. Depois que ele sai com a comida, Uzaki começa a falar sozinha como uma maníaca, e diz a Masamune que não concorda que ele se torne o papai do bebê de Itagaki. Quando ainda trabalhava na mansão, ela conheceu Itagaki chorando por causa de um garoto gordo, e isso iniciou seu arco de vilã de odiar homens. E Yubisaki observa com alegria, pois também fez errado com outros homens. Agora ela não pode acreditar que um narcisista como Masamune seja capaz de conquistar seu coração. À noite, eles começam seu teste de coragem em uma casa de drogas escura e abandonada. Ele planeja salvar Itagaki depois que ela ficar assustada e incapaz de mover os pés enquanto seus joelhos tremem. E a levanta e a carrega como um herói iludido e vive feliz para sempre como seu namorado. Dentro da casa assustadora, Uzaki tem um plano para assustar Masamune usando uma máscara de Scream e fazer Itagaki sentir dor por Masamune.
e terminar o relacionamento de vez. De repente, Yoshino aparece em um momento crucial, vestindo uma máscara de Jason Voorhees, enquanto carrega uma motosserra e assusta Yusaki, tirando-a de sua posição. Ela a persegue e até assusta Itagaki e os outros, enquanto corre pela casa inteira usando uma máscara assustadora. Depois, ela mesma se assusta ao ver Neko e desmaia, ficando sem ar. Depois ela acorda nas costas de Masamune enquanto ele a carrega, e ele pensou que ela estava ajudando a assustar as pessoas e tornando a experiência melhor. Ela cora e cai aos pés imaculados dele, e ele lhe diz a verdade que o relacionamento deles é falso. Ela o vê de uma maneira diferente e o considera uma boa pessoa e perfeito para ser o pai do bebê de Adigaki. No dia seguinte, eles voltam para casa e Masamune está com medo de que Yoshino vá dedurá-lo, mas acontece que ela está impressionada com o plano dele e decide poupá-lo. Alguns dias depois, eles retomam suas vidas normais e Masamune começa fazendo exercícios em seu quarto de cueca. Ele se olha no espelho e admira seus abdominais e sua salsicha minúscula. De repente, Itagaki o chama e ele começa a se contorcer como um perdedor que nunca tocou em uma mulher antes. Acontece que uma de suas malas foi deixada para trás na ilha, e Itagaki quer devolvê-la pessoalmente. Yoshino o adverte para ter cuidado e não cometer erros bobos que vão arruinar seus planos. Mais tarde, ele quer fazer o dever de casa e percebe que a foto está faltando na gaveta, e rapidamente percebe que Neko está por trás do desaparecimento. No dia seguinte, ele se encontra com Itagaki e ela devolve seus pertences. Ela então o avisa que ficar muito próximo dela é perigoso. Ele nota o rosto corado dela e se lembra do mesmo rosto 8 anos atrás. Ele se preocupa que Neko perceba rapidamente que a jovem na foto é Adagaki, e enquanto se perde em seus pensamentos, ignora o que Adagaki está dizendo. Ela se levanta furiosa e o deixa sozinho. Ele percebe que precisa se organizar e focar. De repente, Neko liga para ele para convidá-lo para uma piscina. Mas então ele rapidamente pede para se encontrarem. Ele a encontra em sua casa, enquanto ela está vestindo roupas bonitas que destacam seus melhores atributos físicos. A princípio, ele se sente nervoso por entrar na casa de uma garota, mas rapidamente se livra disso. Ele rapidamente inventa uma desculpa para ir ao banheiro e começa a procurar a foto que ela roubou. Ele esgueira-se para o quarto dela e escorrega em um frasco de vitaminas, confirmando que é o quarto dela. Ele olha ao redor do quarto bagunçado e até encontra o estoque de livros adultos dela. Ele se senta e começa a ler um dos livros dela, e Neko sussurra sorrateiramente em seu ouvido por trás, dizendo-lhe que o chá está pronto. Neko acidentalmente confessa que já entrou furtivamente no quarto dele e comprou o mesmo mangá que ele gosta. Então ele corajosamente pergunta a ela se ela roubou a sua foto, e ela calmamente admite que sim. Ela tira a foto do meio de seus suculentos melões e chama o menino gordo na foto de fofo. Ao ver uma garota chamando seu antigo eu patético de fofo, o coração de Masamune dispara. Ela o puxa para mais perto, como se estivesse pronta para ser devorada, e sussurra coisas doces em seu ouvido. Ela então o beija apaixonadamente por um tempo. Enquanto segura sua mão, ele sente seus lábios suaves e voluptuosos e se perde no encanto, mas rapidamente se afasta dela. Ela então gentilmente e lentamente o empurra para sua cama e repousa seu corpo sobre ele com seus seios pressionando seu peito, e lentamente mira outro beijo que levará a ruídos felizes e altos. Masamune fecha os olhos enquanto lentamente pensa em desistir de seus planos de vingança contra Itagaki. Mas então, ele se lembra do rosto dela e desistiu da oportunidade única na vida. Ele conta a ela sobre seu passado e como costumava ser intimidado e aproveitado por ser gordo e rico. Ele então diz a ela que ela na verdade não gosta dele e que suas emoções não são realmente sérias. Ele não teve relações com ela e a deixou seca, desejando Ela deita na cama e começa a chorar após ser rejeitada. No dia seguinte, Masamune e os outros se encontram na estação de trem para irem juntos a um parque aquático. Juntos. Masamune parece abatido e sente dor de estômago toda vez que ouve o nome de Neko. Futaba lhes conta que Neko cancelou seus planos de participar e Masamune sente que é sua culpa. No tempo deles no parque aquático, Itagaki continua percebendo que Masamune parece desanimado e derrotado, enquanto os outros se divertem. Yoshino pergunta a ele se algo aconteceu, mas ele diz para ela não se preocupar. De repente, o carro de Neko chega a toda velocidade e o guarda-costas de Neko, Shidu, rapidamente sai do carro e interroga Masamune. Acontece que Neko desapareceu de manhã, e ela está preocupada que tenha saído sem nenhum dos seus medicamentos. Ela está surpresa ao ver que Masamune não sabe que ela está extremamente doente, já que eles eram tão próximos. Ele começa a se lembrar dela tomando remédios e até tossindo sangue pela boca, e percebe que ela não estava fingindo. Ele começa a perceber sua verdadeira natureza, fingindo sua doença, e não querendo que seus amigos a vejam como fraca. Shido exige uma explicação sobre o que ele fez a ela no dia anterior no apartamento. Todos ficam chocados ao ouvir isso, especialmente o Gaki, que passou o dia com ele no mesmo dia. Ele reúne coragem e conta a verdade para Shido, que ele recusou sair com ela, pois escolheu Adagaki em vez de Neko. Adagaki rapidamente dissipa a atenção constrangedora e diz para eles focarem em procurá-la. Adagaki pede a Shido para levá-los perto do apartamento, e que alguns deles fiquem com Masamune, já que ele parece saber onde Neko está localizada.
Ninguém ficou com ele, e todos foram com Shidou em seu carro, deixando Masamune sozinho. Masamune se sente desanimado ao ver que Itagaki não se importa nem um pouco com sua confissão, mas rapidamente se concentra em encontrar Neko. Shidou e seu grupo não conseguem localizar onde Neko está, apesar de seus melhores esforços, e Masamune vai a mais um lugar onde acha que ela pode estar, a escola. De repente, Itagaki junta-se a ele lá, pois eles têm a mesma ideia de onde ela pode estar. Ela diz a ele que, embora não goste de Neko, e ela acha que é um espécime estranhamente criado de ser humano, ela realmente se sente mal por ela ser rejeitada. Masamune toma isso como um insulto, considerando como Itagaki tratou todos os garotos que gostavam dela e como ela os tratou mal e como eles devem ter se sentido em relação a ela. Ele se lembra de quando era chamado de pé de porco por ela, e então ele pergunta diretamente se ela se lembra de algo sobre insultar alguém de pé de porco. Antes que ela possa responder, um avião de papel acerta sua cabeça, e ele vê mais aviões de papel voando do telhado. Ele se lembra que Neko também gosta do mesmo mangá de romance que ele, e o avião de papel era de um dos seus capítulos. Ele rapidamente corre para o telhado e lembra como no mangá, a heroína é rejeitada pelo seu amado senpai, e vai para o telhado. Eles recriam a cena do mangá e Masamune finalmente a encontra no telhado, jogando suas cartas de amor como aviões de papel. Ele se aproxima de seu corpo fraco e frágil e a acalma. Ela desmaia e ele a segura, pois ela está extremamente fraca por causa da sua doença. Ele rapidamente diz para Itagaki contatar Shidou e pedir ajuda. Finalmente, ele vê que o que está escrito nos aviões de papel são suas cartas de amor para ele. Mais tarde no hospital, todos estão preocupados com ela, mas Shidou diz que ela está estável por enquanto. Neko pede para falar com Itagaki em particular e Masamune está sentado sozinho. Pensando se cometeu um erro ao querer sua vingança, ele se aprofunda cada vez mais em seus próprios pensamentos de arrependimento. Mas então, Itagaki o chama e diz que ele é o próximo. Ele entra na sala para ver Neko deitada fraca na cama, e ela pede para ele falar sobre o passado em um clássico flashback. Ela se lembra de seu tempo em sua antiga escola só para meninas. Escola, e como as meninas lá a amam e a apreciam. Mesmo assim, sua doença faz com que não possam estar com ela normalmente, e ela recebe um tratamento especial que não gosta. Em sua casa, seu avô sugeriu que ela fosse para o exterior para uma cirurgia, mas ele estava hesitante. Mas Neko lhe diz que quer tentar com um pedido e que ela quer se apaixonar. Masamune pergunta por que ele é o escolhido, e ela responde que ele foi escolhido aleatoriamente como uma loteria. Ela se sente feliz por ele ser sua primeira experiência no amor, e por ele ser uma pessoa apaixonada. Ela diz a ele que depois de ficar saudável, irá para longe, e agradece ele por todas as memórias bonitas e adoráveis que ele ajudou a criar. Na sala de espera, Futaba diz ao outro que também tem sentimentos por Masamune, mas Yoshino não se importa nem um pouco com esse personagem aleatório e sem importância. Futaba então reconhece que Masamune gosta de Itagaki, mas está curiosa sobre o que ela sente por ele. Masamune finalmente sai da sala, e Itagaki é a primeira a tentar falar com ele, mas ele continua andando e a ignora completamente, e sai do hospital. De volta ao hospital, Shidou pergunta a Neko se ela realmente quer deixá-lo ir, e ela diz que sim. Ela então olha para uma foto e desencadeia outro flashback, e nesse flashback está a verdadeira razão pela qual ela se apaixonou por ele em primeiro lugar. Os dois se encontraram em um evento. A caminho de casa, Masamune pensa profundamente em suas próprias ações e em seu plano de vingança, pois ele é igual a Neko, alguém que fingiu seu amor por outra pessoa. Mesmo com isso em mente, seu ódio ainda o cega e ele deseja se vingar de Itagaki por machucá-la no passado. Na mansão, Itagaki pensa sobre o que Neko lhe disse, que ela não deveria fingir ser durona e aceitar o amor de Masamune, já que também está apaixonada por ele. Ela corre ao pensar nisso e tenta lidar com a situação. Ela pensou se realmente deveria gostar dele como Neko sugeriu. Ela então se lembra de seu amor passado por um garoto gordinho que ela ama e como ela ama suas bochechas gordinhas de porquinho e suas dobras de barriga gordas. De repente, alguém a perturba no jardim enquanto ela está se concentrando. Acontece que é um pedaço de merda gordo que se parece com Masamune. O bastardo gordo traz uma carta de seu avô ainda mais gordo que declara que ele e seu micropênis devem se casar com Itagaki como uma forma de diplomacia entre as duas famílias. Ele então se apresenta como Gasu e Yoshino rapidamente tenta ligar para Masamune. Mas falha, pois está na montanha sem sinal, treinando como Rock. Ele então faz uma pose para o sol, ensopado de suor e glória, como um completo idiota. As férias de verão acabaram e no primeiro dia, outro cara tenta conquistar o coração de Itagaki. Mas ela rapidamente o faz parecer um tolo. O grupo de garotas dela começa a animá-la quando ela rejeita outro homem. Mas uma integrante de seu grupo, Mari, aponta que ela passou a maior parte do tempo com Masamune, e até passou o verão inteiro com ele. De repente, Gasu e suas grandes gorduras amorosas aparecem e começam a flertar com Itagaki.
As garotas esperam que Adagaki rejeite o gordo e o humilhe, mas para sua surpresa, ela aceita o romance dele. As garotas não podiam acreditar no que viam, pois seu precioso ídolo Aragaki estava disposto a sair com Gezo e dormir em suas banhas suadas. Masamune chega à escola feliz com o quão sexy ele é e fica surpreso ao ver que Nako ainda está lá. Ela diz a ele que passou por uma cirurgia onde partes do corpo dela foram removidas. Em seguida, ela pergunta a ele sobre seu progresso com Atagaki, ao que ele responde que nada. Ela quase arranca a cabeça dele, mas para ao ouvir que ele estava pensando profundamente sobre o que ela disse anteriormente, que seu amor falso nunca chegaria a Atagaki não importa o quanto ele tentasse. Ele vê Atagaki do lado de fora com Gaisu e ri alto, pensando que Tubby tem uma chance contra ele. Depois da escola, ele vai para a classe de Atagaki e se surpreende ao ver que Gaisu está muito próximo dela. Masamune então pergunta quem ele é, e ele se apresenta como o futuro marido e pai dos filhos de Atagaki. Masamune enlouquece e rapidamente puxa Yoshino para explicar o que aconteceu. Yoshino diz a ele que o que acabou de dizer era verdade e que ele será um convidado na mansão deles por enquanto. Ela está preocupada com Itagaki, pois ela tem agido de forma estranha e pode realmente estar apaixonada. Sem acreditar no que acabou de ouvir, Masamune canaliza seu Sherlock Holmes interior e começa a investigar o desgraçado gordo. Ele descobre que Gazo, apesar de sua altura e peso, é atlético. Ele também é inteligente e bastante popular com meninos e meninas. Masamune não consegue entender por que Atagaki está atraída por ele e não pelo abdômen definido de Masamune. Yoshino pede desculpas a Masamune e aponta que Atagaki o conheceu no passado e que o coração de uma garota é imprevisível. Enquanto isso, em um McDonald's não coberto por direitos autorais, o grupo de garotas de Atageki está chateado porque Atageki as traiu e seus modos de odiar homens, quando de repente Gazo aparece e pede para se juntar a elas. No início elas não querem nada com ele, mas ele consegue convencê-las. No dia seguinte, Futaba lidera a classe em uma discussão sobre o festival da escola e decide eleger Kojiro para interpretar a Branca de Neve e Masamune, como o belo príncipe em uma peça dramática cansada. Masamune tenta conseguir um tempo a sós com Atagaki, mas falha, pois Atagaki não quer conversar com ele. E Gai só aparece para impedir que eles conversem em particular. De longe, o grupo de garotas observa e está do lado de Gaisu, já que ele consegue reconquistar a confiança delas no fast food. Tanto a turma de Atagaki quanto a de Masamune querem apresentar Branca de Neve como seu espetáculo. Uma das garotas do grupo de Atagaki, Sonoka, que é uma anã irritante, é a vice-presidente do conselho estudantil. E ela coloca o favoritismo em primeiro plano e escolhe a turma de Atagaki para representar a Branca de Neve. Ao ouvir que a proposta da turma foi negada, Tanabe vai até a turma de Atagaki e tenta convencê-los a deixar o show deles continuar, pois a proposta deles foi submetida primeiro. Atagaki chega e começa a discutir com Tanabe, mas então Geizu entra como mediador e pede para eles se acalmarem. Em vez disso, Masamune entra e joga gasolina no fogo e declara guerra a eles, e a votação mostra ser julgada com base no voto de popularidade. E o vencedor da votação terá seu show aprovado. Ele então puxa Keizo de lado e o desafia para uma aposta, sendo que o vencedor terá a dança final com Adagaki. Nos dias seguintes, eles começam um ensaio com Futaba, atuando como a diretora. Futaba dirige a peça como uma tirana e começa seu comércio com Kojiro, que interpreta a Branca de Neve. Apesar de ser um cara, Kojiro não consegue lidar com a pressão de estar na posição de vulnerabilidade e sai correndo chorando. Kojiro então encontra Neko e ela o encoraja e o trata como um verdadeiro homem. O coração de Kojiro dispara com a presença calma dela, Signy. Enquanto isso, Masamune está tentando chamar Kojiro, que está escondido e vestindo um vestido da Branca de Neve, quando de repente Gazo aparece para confrontá-lo. Gazo começa a falar besteiras para mexer com a cabeça de Masamune, chamando-o de vara subnutrida que não pega ninguém, e depois começa a falar sobre como Atagaki gosta mais da salsicha parruda dele do que da salsicha magrinha. Ele consegue mexer com a cabeça dele e vai embora. Masamune está mais determinado do que nunca a vencê-los agora. No caminho de casa, Itagaki e Gezo tropeçam em uma barraquinha de sorvete, e enquanto Itagaki está comprando, Gezo pensa sobre sua maldade e sua verdadeira razão para se casar com ela. O que é para obter a riqueza da família dela, já que a família dele tem sido pobre. Anos atrás ele fingiu ser Masamune, pois eram parecidos, e fingiu ser a pessoa que era próxima de Adagaki. No dia seguinte, o festival começa e Masamune pegou um resfriado depois de ficar em pé no telhado. Enquanto estava seminu, como um completo degenerado, ele está determinado a ficar saudável antes do show e planeja descansar antes de ser a vez de sua turma, mas de repente Neko aparece e o puxa para dar uma volta no festival. Ela o levou para a enfermaria e, ao que parece, ela já sabia que ele estava doente com um único toque. Ela o cobre com o cobertor e diz para ele descansar para que possa dar o seu melhor mais tarde, mas ela diz que se ele perder, ficará feliz em ser sua parceira de dança. Ela o deixa para buscar algo quente, mas alguém está esperando do lado de fora para sabotar.
Enquanto isso, as garotas da classe de Itagaki estão trocando de roupa, mas Gazo acidentalmente entra e vê seus belos seios, e elas o expulsam. Gazo estava apenas tentando encontrar um lugar para se trocar, mas de repente uma figura misteriosa, usando uma fantasia, o guia para algum lugar para se trocar. No festival, Kojiro está andando sozinho, pensando se tem alguma chance com Neko, mas então a vê em uma barraca e se aproxima dela. Ele tenta impressioná-la e ser mais masculino, mas falha, pois sua voz soa como um pato de borracha. Ambos vão até Masamune, mas descobrem que ele desapareceu. Acontece que uma das fãs de Utagaki, Kikuta, o sequestra e o coloca em um quarto onde ninguém pode salvá-lo. Tanabe e Neko não conseguem localizá-lo em nenhum lugar. Mas Kojiro então lhes diz que suspeitava que a turma de Atagaki está por trás disso. Kikuna conta a ele que planeja manter Masamune preso até que Geizo e Atagaki dancem juntos e finalmente consigam ficar juntos. De repente, a turma de Atagaki também entra em pânico, pois Geizo também desapareceu sem deixar rastros. Acontece que Yoshino é a responsável pelo desaparecimento dele, e ela fez isso para dar a Masamune uma chance de lutar. Ela tenta ligar para ele, mas falha e percebe que eles têm o mesmo plano de sequestrar Masamune. Masamune tenta fingir que está morrendo para que Kikunai o deixe ir. Mas então, Kikune começa a tagarelar sua ilusão como guarda-costas de Adagaki e desencadeia um flashback inútil que até Masamune não quer ouvir. Ela lhe diz que uma vez, no seu clube de Kendo, ela sempre perdia para um cara que trapaceava para vencer, e que esse cara tentava alcançar Adagaki e falhava miseravelmente. Kikune vê isso como incrível, como alguém consegue derrotar facilmente aquele bastardo trapaceiro. A partir de então, ela se tornou a guarda-costas de Itagaki. Masamune faz um movimento de QI elevado e diz a Kikuna que ela não é diferente daquele cara, pois também está usando um método desonesto para vencer ao sequestrá-lo. Kikuna então começa a questionar sua moral e existência, mas finalmente decide deixá-lo ir. De repente, ela recebe um telefonema de uma das fãs, Mary, e ela quer falar com Masamune. Ela pede para ele terminar a aposta em um empate e devolver Geizo para eles, pois acha que Masamune e sua turma estão por trás do desaparecimento dele. Masamune rapidamente deduz que foi obra de Yoshino e se impõe, dizendo à idiota da fã, Mary, para encarar a realidade. Mary fica furiosa depois de ser completamente detonada. Mas Itagaki aparece e diz a ela que o show deve continuar, mesmo sem a presença do príncipe. Mary diz a Kikuna para deixar Masamune e procurar Gesso. Mas então Kikui começa a atacar Masamune, pois ela acha que Masamune está por trás disso. Masamune foge pulando por uma janela, mas ele a engana e fica pendurado na janela, permitindo que ela caia em uma piscina abaixo deles. Masamune se reúne com Futaba e Kojiro e diz a eles que venceram, já que Gazo está desaparecido e incapaz de agir. Eles dizem a ele que a classe de Atagaki ainda está se apresentando sem seu príncipe, o que surpreende Masamune. Masamune corre para o auditório para ver a apresentação de Itagaki, pois está preocupado com ela. Ele chega bem a tempo de ver Itagaki se apresentar e pensa que a performance e o cenário são extremamente bons. Ele sente como se a performance e a preparação deles fossem muito melhores que as deles, mas então Mary o confronta. Ele pergunta a ela por que eles continuam sem um príncipe e ela diz que Atagaki sente que não precisa de nenhum príncipe para seguir em frente e que não quer deixar o trabalho árduo da sua turma ir por água abaixo. Mary começa a chorar emocionada e parabeniza-os pela vitória, mas Masamune fica tocado pelas emoções deles e rapidamente procura por Yoshino para que ela libere o gordo bastardo, mas antes mesmo de tentar encontrá-la, ele a vê no palco como uma adorável elfa. Ele percebe que não sabe onde Geizo está localizado e só tem uma solução para ajudar Adagaki a resolver seu problema. Ele vai até Mari e conta a ela seu plano. Adagaki deita em seu caixão como Branca de Neve que mordeu a maçã envenenada e só um beijo de amor verdadeiro pode despertá-la. Adagaki pensou consigo mesma que o show deveria terminar assim, que a Branca de Neve nunca fosse salva e nunca encontrasse seu amor verdadeiro. De repente, o príncipe chega e acontece que é Masamune, que se torna o príncipe de Atagaki. Masamune tenta atuar da melhor forma e espera que os outros atores parem de ser tolos e entendam a situação. Os Alpes conseguem perceber e respondem ao príncipe perfeitamente. De repente, o príncipe cai enquanto Masamune está ficando mais doente a cada segundo. Mari está prestes a explodir, pensando que ele está tentando envergonhá-los, mas Kikuna explica a ela que ele está realmente muito doente. O príncipe anda lentamente e quase cai de novo, mas felizmente um elfo interpretado por Yoshino o segura e diz que mais tarde vai ajudá-lo e para continuar até a Branca de Neve. O incentivo de Yoshino é suficiente para levá-lo em direção ao caixão para o beijo final. O príncipe se ajoelha em frente ao caixão, enquanto Adagaki espera que ele finja beijá-la. De repente, Masamune usa sua carta mais forte e beija Adagaki de verdade na frente de todos.
Incapaz de controlar suas emoções, ela dá um soco no príncipe e o deixa inconsciente. Os elfos se alegraram quando a Branca de Neve voltou à vida e viveu feliz para sempre. Gaço chega para ver que o espetáculo acabou e que ele está atrasado. Após o fim do festival, a turma de Itagaki se torna a vencedora, já que o show de Futaba é cancelado porque Masamune está impossibilitado de desempenhar seu papel devido à doença. Eles organizam uma festa de encerramento em um karaokê com a presença de ambos os lados. Eles então fazem outra aposta com o melhor cantor sendo o vencedor. Futaba vai primeiro ao escolher a mesma música da abertura em uma divulgação descarada do artista da música. Eles então se revezam cantando, mas o fã do Atagaki tem um plano para fazer Masamune cantar e se revelar como um cantor horrível que vai afastar o interesse de Atagaki. Masamune corre para o banheiro por nervosismo, e o fã o confronta, dizendo que ele não pode fugir e que tem que cantar. Adachi aparece e o salva do constrangimento, e diz a Grupi para engasgar com o microfone. Ela diz a ele que é a vez dele cantar, ela entra, mas Neko já escolheu uma música antes, e essa música é a favorita de Adachi. Ela não pode deixar de querer cantar, e Neko a convida para cantar junto. Então, elas cantam juntas em uníssono como ídolos veteranos, e os outros assistem admirados à fantástica performance delas. Masamune os observa maravilhado enquanto ambas suas potenciais futuras mães cantam a música alegremente. Depois que terminam, as duas garotas ainda não conseguem se entender. Finalmente, é a vez de Masamune cantar e seu canto é tão belo que faz todos começarem a espumar pela boca e ver os portões do céu. Após o karaokê, Masamune e Itagaki passam algum tempo sozinhos em um banco do parque enquanto os outros